Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. Esse projeto que é o Painel Cultura Geral, um projeto idealizado por mim e pelo Daniel Amar Pérez. É gente que está começando hoje uma discussão muito pujante relacionado aos direitos sindicais e também o futuro do sindicalismo no Brasil. Para isso, nós convidamos o Carlos Lupe, presidente da Internacional Socialista, presidente do PDT, um grande homem, o herdeiro que nós podemos chamar de o herdeiro da rede da legalidade. A gente vai discutir um pouco sobre isso, estamos recebendo também a doutora Mariana Tavares, que fala no direito sindical. Carlos Lupe, seja muito bem-vindo para essa conversa, para esse bate-papo nesse projeto que é o Painel Cultura Geral aqui de Minas Gerais. Um grande abraço para você e seja muito bem-vindo mais uma vez ao Cultura Geral, para a gente debater o futuro do sindicalismo no Brasil e na América Latina e, essencialmente, o futuro do trabalhismo também. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Anderson, obrigado. Daniel, que aqui também nos abrilhante com a sua cultura, a Mariana, que tem essa especialização muito importante na área trabalhista, na área sindical. Eu me sinto honrado de estar aqui no Cultura Geral. Para mim é uma oportunidade de ouro que a gente não tem normalmente, nesses veículos de comunicação mais tradicionais, que você não tem debate hoje no Brasil. Hoje você tem um monopólio de informação de um lado só. A gente não consegue ter um contraditório, a gente não consegue dar a visão do sindicalista dos trabalhadores, Então, é muito oportuno isso, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição dos amigos que quiser. Daniel Amar Pérez, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado por participar comigo desse projeto que está crescendo cada vez mais. Muito obrigado, é um prazer estar com você, com o Carlos Lupe, que para mim é uma honra estar diante de uma pessoa que faz parte não só da política brasileira, sino também da política internacional. E a doutora Mariana também, um prazer estar trabalhando com ela aqui nesse momento. Muito obrigado a todos. Doutora Mariana Tavares, minha amiga, diretora da Caixa de Assistência dos Advogados, advogada especialista em direito sindical. Seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral. Cultura Geral Painel, É um projeto novo, mas também derivado do Cultura Geral, que é um programa que já existe há 5 anos. Obrigado, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Betão. Um prazer estar mais uma vez aqui. Agora nesse formato, diferente, mas muito interessante, como bem falado pelo Carlos Lupe, o debate é muito importante. Temos sentido a ausência desse debate nos nossos meios de comunicação, um debate tão saudável, cada um expondo o seu posicionamento na busca de uma conscientização social. Então, é um prazer estar aqui ao lado de tão grandes nomes. E, mais uma vez, obrigada pelo convite, Betão. Deixa eu começar aqui abrindo essa conversa, que tenho certeza que será maravilhosa. Lembrando aqui do nosso saudoso Leonel Brizola. Carlos Lupe, antes da gente começar, você que é o herdeiro da rede da legalidade, como eu disse aqui, conta um pouquinho da sua história e também de como você entra nessa luta dos trabalhadores através do Leonel Brizola também, vamos dizer assim. Claro, amigo Ederson, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando para vocês. Eu costumo dizer um pouquinho a minha história, não que eu seja grande coisa, mas é como um instrumento para mostrar com clareza para a sociedade a ascensão que pode ter alguém como eu, que não tenha tradição na política, que não seja filho de nenhum político tradicional. Eu era jornaleiro, Ederson, eu trabalhava numa banca de jornal, na Barão da Torre com Joana Angélica, lá em Ipanema, quando o Brizola volta do exílio. Ele volta do exílio, eu fui com um grupo de jovens recebê-lo, quer dizer, vê-lo à distância no cemitério de São Borja. O Brizola tinha essa característica que eu procuro seguir com ele morto. O Brizola, todo ano, todo 24 de agosto, que foi a data do suicídio de Vargas, ele ia em São Borja. Quando ele voltou do exílio, 7 de setembro de 1979, a primeira coisa que Brizola faz é, ao voltar ao Brasil, dirigir-se os restos mortais, aos túmulos onde estava Getúlio Vargas. E aquilo me impressionou, porque o Brizola tinha marcado para chegar, 6 horas da manhã, seria alvorada com o Brizola, foi anoitecer com o Brizola, porque chegou 7 horas da noite. O Brizola não era muito rigoroso nessa questão do horário.
E eu lá jovem, assistindo, fiquei impressionado. Só para te dar como um detalhe, que é uma coisa muito legal de lembrar, eu entrei no cemitério, cheguei cedo, esperando a alvorada com o Brizola não chegava. Parecia que toda a cidade estava em torno do cemitério, mas gente que não acabava mais. E eu entrei no cemitério para procurar o jazigo. O ex-presidente Vargas tinha sido presidente de 30, com a Revolução de 30 até 45, e depois eleito de 50 a 54, né? O presidente que mais tempo teve no poder, 15 anos de poder. Eu procurei, eu vi uns jazigos enormes, com o nome Vargas, não era Getúlio, vi outro. E reparei que, primeiro, a família Vargas é uma família muito tradicional. Sobrenome Vargas, lá em São Borja, era corriqueira, como Silva, no resto do Brasil. Cheguei na entrada do cemitério, cedo, isso, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e cheguei para o rapaz que trabalhava na administração, que estava ali na porta, falei, onde é que é o jazigo da família Vargas, que tal, o presidente Vargas, e me apoiei no primeiro túmulo que estava. Ele olhou para mim, simples, com a barba, você está se apoiando nele. Era o primeiro jazigo, uma tampa de mármore branca, 1 metro de altura, e uma fotografia oval, que era muita tradição naquela época, do Getúlio, e um trecho da Carta Testamento. Este povo que eu já fui escravo, jamais será escravo de ninguém. Aquilo me impressionou, aquilo me indicou, mas o homem foi tanto tempo presidente, e é isso aqui simples desse jeito. E o rapaz da administração lá, o zelador, falou assim, mas todo dia vem alguém colocar uma rosa, passar um pano. E aquilo me fez admirar e mergulhar na história de Vargas para me sentir um trabalhista. Passa o tempo, chega em 79, em dezembro, Brizola vai para o Rio de Janeiro. Eu trabalhava nessa banca que eu te falei, Barão da Torre, com o Joana Angélica, e o Brizola se hospedou no hotel chamado Everest. Até pouco estava lá, agora trocou a bandeira, na rua Prudente de Moraes. Eu vi, naquela época, tinha um jornalista muito famoso, e são jovens, não lembro, mas pegando a história, entra no Google que vocês vão ver, chamado Ibrahim Suede. E ele tinha umas colunas no jornal, o Globo, a época, Jornal Brasil, primeiro, depois o Globo. E que ele botava assim, bomba, era bomba na notícia, não era bomba de atacar ninguém, não. E eu estava lá escrito, Brizola está no Rio, no Hotel Everest. Juro por Deus que aconteceu assim. Eu estou lendo o jornal. Você sabe que o jornalista tem essa vantagem, né? Ler tudo de graça. Eu sou um consumidor voraz de leitura, pelo vício na banca de jornal. Lia tudo. Eu estou lendo o jornal, chega na minha frente o Brizola com a dona Neuza. Eu tremia que nem um varapau. Governador Brizola, o senhor aqui. Ele olhou para mim, muito formal. Dona Neuza, com aquele cabelo de laquê, toda arrumada. Mas quer dizer que tu me conhece, com aquela coisa gaúcha. E eu ganhei ele com essa frase, juro por Deus, disse assim, governador Brizola, só não conhece o senhor que não conhece a história do Brasil. Ele ficou emprobado, encheu o pé, isso é aqueles pombos quando fica com o peito cheio. E ali começou a minha história. A saída ali, ele foi buscar o jornal Zero Hora, que é tradição, até hoje, Jornal Gaúcho. Não tinha na minha banca, porque é uma banca pequena. E naquela época o jornal chegava no dia seguinte, depois de meio-dia, para tu ver como isso é antigo, 80. Então eu disse, vou pegar na banca do Pascoal, que era da Praça Só da Paz, Visconde de Pirajá, e depois de meio-dia eu levo para o senhor. Foi o que eu fiz. Meio-dia eu peguei, dobrei o Zero Hora, fui deixar na portaria. O porteiro tinha aquelas caixas enormes, que eram de interfone, de madeira enorme. Ele interfonou e o Brizola pediu para que eu subisse com o jornal. Eu subi, fui entregar o jornal e eu chamo do monólogo democrático mais longo da minha vida. Eu fiquei 4 horas ouvindo o Brizola. Ele falava e ouvia, ele falava e ouvia. E ali ele fez para ter uma catequese na minha cabeça. Eu saí dali como um brizolista convicto. Ele me deu uma maçaroca, assim, uma quantidade, uns 300 filiação, ainda era PTB, porque a gente estava tentando recriar o PTB de Vargas. E disse assim, olha, tu procuras essa empregada doméstica, pessoal que trabalha em armazém, naquela época tinha muito armazém, vai nas favelas, nas comunidades, fala baixinho, no ouvido. Leonel Brizola voltou. E voltou para recriar o PTB de Vargas. Eu fiz o que ele pediu. Passou uns 45 dias, eu vi todas as fichas praticamente preenchidas. Aí ele ficou impressionado, mas como é que tu conseguiste isto? Eu falei, governador, eu só fiz o que o senhor mandou, como tem gente que gosta do senhor. E aí, ele me nomeia primeiro presidente da Comissão Provisória do PTB, depois PDT. E assim começou a minha vida. Foram 25 anos de convivência, do dia que ele voltou do exílio, lá no cemitério de São Borja, até o dia que ele faleceu, aqui no hospital, eu estava presente, e eu tenho muito orgulho, muita honra, muito respeito
deixo um dia de lembrar Leonel Brizola, porque, para mim, gratidão não prescreve. Gratidão é permanente. Ideias não morrem, ideias estão no coração da gente, estão no sentimento da gente. Então, é mais ou menos isso, e eu estou aqui sobrevivendo. Daniel Amar, está com você a bola. Eu queria, enquanto eu estava ouvindo isso, lembrava a história do peronismo na Argentina, não? Me parece que o PTB e o PDT têm uma espécie de paralelismo com o peronismo na Argentina. Todo o movimento trabalhista do Coronel Perón aconteceu mais ou menos na mesma época de Vargas. General, hein? Não rebaixa o homem. General Perón, senão dá problema. Foi general, sim, senhor. Foi general. Mas começou como coronel em 1900. Sim, claro. E a partir de aí se gerou um partido, mas fundamentalmente um movimento que dura até os dias de hoje. Sim. Hoje você pode ir para a casa de um trabalhador, de uma trabalhadora, e você vai ver uma foto de Evita e de Perón na cozinha da casa, não? De algum modo se criou uma cultura a partir disso. É possível uma cultura e um sujeito político capaz de fazer transformações políticas. Um símbolo, né? Um símbolo. É possível que essa história trabalhista do Brasil possa, de algum modo, congregar os trabalhadores e trabalhadoras hoje em dia, a partir das figuras como Vargas, como Brizola, como tantos outros no próprio PDT, o Darcy Ribeiro, por exemplo, um papel fundamental, tanto como intelectual quanto como político. Não podemos, de algum modo, voltar a ter uma memória histórica a partir desse passado no Brasil? Daniel, eu acho que essa memória histórica existe. Ela é profunda. Mas isso existe na realidade brasileira, isso é minha maneira de ver, como um móvel antigo, que às vezes você precisa passar um pano, tirar a poeira para fazer ele voltar a mostrar o seu valor. Né? Como se for aquelas madeiras de lei, madeiras maciças, que às vezes fica empoeirada e as pessoas nem olham na sala. Aí quando a gente passa um pano, passa um vernizinho, poxa, como é bonito! Eu estou falando simbolicamente, que é a minha maneira de expressar, para dizer que hoje, no Brasil, não se há de desconhecer a República sem se falar de Vargas. Por isso que se fala da era Vargas. Vargas foi quem pensou no Brasil indústria. Vargas foi quem fez todos os direitos trabalhistas, consolidação das leis trabalhistas. Vargas criou a Petrobras. Vargas foi um homem além do seu tempo. Ele começou a pensar a industrialização do Brasil há mais de meio século atrás. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a primeira fábrica de chapadas de aço, que deu toda a industrialização para a fábrica de automóveis depois, primeiro de toda a linha branca, de geladeira, fogão. Vargas, a mesma polícia do Estado Novo, que reprimia, às vezes, e muitas das vezes até com violência, arbitrariamente, reuniões políticas, era a mesma polícia que protegia os trabalhadores para fazer as suas reuniões sindicais. Olha que paradoxo, porque isso era um pouquinho, como Perón na Argentina, um paradoxo da personalidade, do personalismo forte. Mas Vargas sempre foi, e vai continuar sendo durante muito tempo, a mais forte personalidade da história republicana brasileira, na minha opinião. Então, essa memória existe. O que não existe mais nessa realidade brasileira é alguém com a capacidade de liderança popular e carismática que Vargas tinha, e com compromisso de nação. Eu acho que hoje o Brasil é carente de ter de nação. Que nação nós queremos? Para que um país? Nada pode movimentar. Eu costumo dizer o seguinte, nação não é só falar a mesma língua, ocupar o mesmo espaço físico. Nação é sentimento. Eu costumo, para comparação, caro Ederson e caríssima Mariana, dizer que, às vezes, Israel, judeus, árabes, não são espaços físicos de nação pela guerra, mas são nação, cada um com a sua identidade, porque tem sentimento de nação, tem valores históricos de nação, tem ancestralidade respeitada. E esse é o nosso papel. O nosso papel, no meu modesto modo de ver, e isso quando você falou do maior antropólogo brasileiro, na minha opinião, Darcy Ribeiro,
era a nossa ancestralidade, qual é a nossa origem. Nós temos que dizer ao povo brasileiro, como é o título do nome dele, que quando nossos irmãos portugueses chegaram aqui, os índios já estavam. Todos nós estamos ocupando uma terra que era dos índios. Nós não estamos dando terra a ninguém. Nós somos usurpadores daquilo que não temos. Isso é um pouquinho que é a raiz do pensamento, de uma linha de pensamento que o trabalhismo tem, que Vargas tinha, que Perón tinha, da defesa dos chamados interesses nacionais. Né? Onde está a nação? A nação é o encontro do seu povo, com a sua história, com a sua língua, com os seus costumes. E eu acho que o Brasil, infelizmente, não se tornou uma nação ainda. É um povo em busca de uma pátria. E eu espero que isso a gente, num novo momento, porque o momento hoje é muito mais coletivo, né? A gente está falando com você, com o Ederson, com a Mariana, aqui no programa, e tem gente que vai estar assistindo a gente lá no Oiapoque, outro lá no Chuí, lá na Argentina vão estar vendo a gente, entendeu? Isso é uma modernidade muito interessante. E esse mecanismo, a gente tem que se adaptar a esse mecanismo para tentar fazer e levar. Eu vou lembrar do Darcy Ribeiro mais uma vez. Eu acho que nada é mais importante no mundo atual, nada mais liberta um povo do que a educação. Só a educação liberta um povo. E se a gente conseguir levar com mensagens, com exemplos, com práticas, a mensagem da educação libertadora que tanto Darcy falava, nós vamos procurar o nosso papel e cumprir nosso papel. Mariana, deixa eu te colocar nessa conversa. A gente está discutindo a questão do trabalhismo e você, como especialista em direito sindical e também na área trabalhista, como é que você está vendo esse desmonte dos sindicatos e como é que a gente intercala esse assunto com o LUP também? Então, esse desmonte dos sindicatos é algo real e falo diretamente pela a minha atuação. Não tenho essa experiência tão grandiosa, né? Essa experiência gostosa da gente escutar aqui, né, o Carlos Lupe falar, não tive essa oportunidade, mas já atuo na área de direito sindical enquanto advogada desde o ano de 2011, mas comecei meu estágio em 2007 em um sindicato e ali fiquei. Então, um pouco da experiência que eu tenho a gente vê realmente dentro disso que ele falou, a importância da educação, esse resgate histórico. As entidades sindicais se perderam em poder mostrar isso, trabalhar isso para os seus representados, para as suas categorias. Tivemos realmente essas questões mesmo. A Era Vargas, quando ela traz para a gente o maior instrumento de garantia trabalhistas, que é a CLT, em 1964, que o quê? O que a CLT nos trouxe? O princípio de proteção ao trabalhador. Por que o trabalhador tem que ser protegido? Isso tem todo um arcabouço histórico. Isso tem uma conquista de luta por trás disso. E isso foi com o passar do tempo, eu acho que ele entrou numa série e falou assim, né? A educação é capaz de transformar uma nação. A internet travou. Ela está com a internet ruim, está toda hora fugindo. Né? Pois é. Mas aí, Lupe, trazendo isso para você, como é que a gente pode pensar no sindicalismo e no trabalhismo nos dias de hoje com essa flexibilização que começa no governo Temer, por exemplo, né? Já vinha antes com o Instituto de Pesquisa Econômicas e Sociais, lá de 64, de Golbery, já tinha essa ideia de flexibilização com a ideia do globalismo, com a ideia do neoliberalismo, né? Como é que você percebe tudo isso trazendo para essa nossa nova realidade? Amigo Ederson, a Mariana estava tocando algumas questões que são fundamentais. Só como exemplo, quando ela começou a estudar a questão da relação do trabalho, especializar-se na área trabalhista, eu exatamente estava sendo nomeado ministro, em 2007. Quando ela, em 2011, se forma e se prepara para fazer a defesa dos trabalhadores, dos sindicatos, eu estava deixando o ministério em dezembro de 2011. Então, olha só o paradoxo, Ederson. Nós, hoje, não temos, pela primeira vez na história, o Ministério do Trabalho. Nem a ditadura foi capaz de tirar o Ministério do Trabalho. Até, às vezes, fundia, botava trabalho e previdência, trabalho e seguridade social,
mas sempre existiu o Ministério do Trabalho. A coisa está tão grave que simplesmente acabaram com o Ministério do Trabalho. E sabe por quê, Anderson? Por dois motivos básicos. Os dois maiores fundos e recursos da América Latina estavam no Ministério do Trabalho. O Fundo de Amparo do Trabalhador e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Tudo dinheiro do desconto dos trabalhadores, da parte patronal e da parte dos empregados. Chegamos a ter mais de 700 bilhões de reais desses dois fundos somados. É daí a principal fonte para o pagamento, por exemplo, da construção do Fundo de Garantia do Minha Casa Minha Vida. Chegamos a ter mais da metade dos recursos da construção do Minha Casa Minha Vida, habitações populares, advindas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Todo o pagamento de abono salarial, do seguro-desemprego, vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E sabe o que fazem com esses dois fundos? Botam na Fazenda, botam no Ministério da Fazenda. Como falava Leonel Brizola, é a raposa tomando conta do galinheiro. A gente já sabe o fim da história. A raposa vai engolir todas as galinhas. Entenda? Estão matando a representação sindical, a começar pela extinção do Ministério do Trabalho. E acrescentando a isso, agrava-se mais ainda com a retirada de direitos, acabando com o imposto sindical. Eu acho que tem que se aperfeiçoar essa relação dos sindicatos com os trabalhadores. Claro, tem que se atualizar, claro, tem que se modernizar, claro. Mas por que só se acaba com o sindicato dos empregados, com a contribuição dos empregados, e não se acaba com a contribuição do patronal? Que só constrói prédios maravilhosos, um sistema S riquíssimo. Eles podem, e o trabalhador não pode? Essa, para mim, é a grande discussão. Se quer se criar uma nova forma, a contribuição sindical voluntária, faz o mesmo com o patronal. Porque só existe uma voz da defesa do Sindicato dos Patrões, porque eles se reúnem com o presidente da República, eles têm acesso ao sistema financeiro, e os trabalhadores, sempre a parte mais fraca, não conseguem ter estrutura para se organizar. Como vão protestar se eles não têm caminhão de som mais, não têm como mobilizar seus sindicatos, não tem como dar assistência aos seus trabalhadores? Para se discutir para valer o que é o imposto sindical, se somos contra, então acaba para todo mundo. Acaba para o patrão também. Não tem mais imposto patronal, aí vamos discutir, não tem imposto sindical para os trabalhadores. E a fórmula de fazer essa contribuição voluntária ser uma base mínima para que os sindicatos existam. O que não pode acabar com o imposto dos trabalhadores, que sustenta os sindicatos, e deixar dos patrões. Eu acho que isso é uma marca fundamental para mostrar a falta de compromisso, a guinada direita, a raiva e o ódio que esse governo tem da parte mais frágil da sociedade. Que o trabalhador é a parte mais fraca numa sociedade capitalista como a nossa. Né? Os banqueiros se reúnem com o presidente a hora que eles querem, com os ministros eles convocam. Agora, o trabalhador tem que esperar, meu filho, tem que fazer greve, tem que protestar, se ninguém vai ouvi-los. Então, eu estou construindo essa linha de raciocínio para dizer que não é que não tenha falha o sindicato dos trabalhadores. Tem. Eles pararam no tempo. Eles não se atualizaram, não se reciclaram. É verdade. Por exemplo, a área que são fundamentais para a população, a saúde, segurança pública e educação, tem que encontrar novos métodos de protesto que não seja parar o serviço. Porque quando para o serviço, o grande prejudicado é a sociedade. Então, grande simpatia da sociedade. Eu não estou dizendo que eles não têm o direito. Eu estou apenas dizendo que tem que se pensar uma forma mais eficiente de protestar que não prejudique o consumidor, porque senão o pobre do trabalhador fica revoltado com a gente. Nós temos que pensar isso, temos que discutir, temos que aprofundar. Eu não tenho fórmula. Eu acho que nós somos uma sociedade, ela sempre se movimenta. O ser humano é um único ser vivo que pode evoluir, né? Ele pode discutir, ele pode debater, ele pode crescer. E eu acho que nós precisamos fazer isso em todos os segmentos, inclusive no movimento sindical. Mariana, não te atropelei não, viu? Porque você saiu do ar. Ai, teve um pico de luz aqui, tá uma chuva e um pico de luz, desapareci, mas retornei. Você está em Minas, Mariana? Tô em Belo Horizonte. Ela tem sotaque mineiro que não tem como tirar, né? Meu Deus. Que bom! Que é bom, né? Carlos Lupi, então quer dizer que a reforma trabalhista que nos coloca numa precarização do trabalho numa era pré-Vargas não é apenas um modo de tirar os direitos trabalhistas,
sino que também foi um modo de se apropriar do capital, que de algum modo estava em mãos dos trabalhadores, e ser transferido para o capital especulativo. Ou seja, que dessa forma a relação capital-trabalho, que deveria proteger o capital, porque é importante, mas também deveria proteger o trabalho, porque é essencial. O que aconteceu é que houve uma transferência, uma precarização do trabalho e uma transferência de renda do trabalho para o capital. Então, é verdade, você tem toda a razão. E mais do que isso, nós não somos contra o capital. Nós queremos que o capital seja investido, que seja capital produtivo para gerar emprego. O que não dá é para o Brasil, como é a nossa fotografia, e por isso a gente ganha muito inimigo. Né? Nós, trabalhistas, então, eu sei que o Brizola pagou pela posição antissistema financeiro. Eu sei o que o Ciro paga pelo carimbo de enfrentar o sistema financeiro, de querer cobrar impostos sobre as grandes fortunas, do grande lucro líquido das grandes multinacionais. Isso é caro para a gente. Eu sei, ninguém aqui é inocente. A gente sabe que quando a gente faz essa opção, nós estamos assim marcados para morrer. Estamos que nem boi no pasto, com aquela marca. Mas não faz mal. O que você está falando é pura realidade. Para pensar, como pode o negociado ter mais valor do que o legislado? Ou seja, como pode o patrão negociar? Eu sou empregado, você é meu patrão, você tem a pinta de patrão. Então, você é patrão, eu sou empregado. Se eu não concordar com você, meu irmão, eu estou ferrado, porque você vai esperar um tempo e vai me demitir. Essa é a realidade. Como é que a lei pode valer menos do que o negociado? Quer dizer, a minha conversa com você, eu, empregado, e você, patrão, vale mais do que a lei? É o que está acontecendo hoje, Ederson. O grande desafio que nós estamos fazendo o acordado ser mais importante do que legislado. Então, para que Congresso? Para que Assembleia Legislativa? Para que lei? Dizem que eu sou radical, não é radical, não, é um mundo concreto, é um mundo real. Então, nesse mundo real, você está coberto de razão. Nós estamos, amigo, que nem carangueja andando para trás. Isso é muito grave. Porque uma sociedade que não tem proteção ao trabalhador, que não tem reajuste real do salário mínimo, projeto de lei que saiu do Ministério do Trabalho, quando era ministro, dava reajuste do salário mínimo com a inflação do período, mais o crescimento da economia dos 2 últimos anos. Acabaram. Estamos 2 anos aí com o salário mínimo tendo uma migalhinha, um troco de aumento, sempre abaixo da inflação. Então, eles estão sacrificando quem movimenta a economia, que só salário dá dignidade, dá autoestima. Só o salário é a melhor e mais inteligente forma que o ser humano descobriu até hoje distribuir renda. Salário distribui renda. Porque quem recebe salário tem que comprar, faz o dinheiro circular. Aí é mais gente vendendo, mais gente produzindo, mais gente comprando. Não precisa ser grande economista, e eu não sou. É só fazer um raciocínio lógico. Eles estão matando as nossas galinhas do ovo de ouro. O desemprego, a informalidade, a falta de proteção social. Isso está gerando um abismo do Brasil. Uma camada cada vez maior. Nós estamos no maior índice de desemprego da história do Brasil, 15%. Só para tu ter uma ideia, caro Daniel, eu era ministro, quando saí do ministério, estava em pleno emprego, saí com 4% de desemprego no Brasil. É só pegar, ninguém acredita, irmão. Entra no tal de Google, que sabe tudo, e vê lá. 2011, Carlos Roberto Lupe, ministro. Saí no dia 4 de dezembro. Vê qual era o índice de desemprego à época. Essa é a opção. Aí é que está a luta ideológica. De que lado nós estamos? Porque estar ao lado de poderoso é fácil. O ruim é estar ao lado de alguém que, às vezes, sequer reconhece que a gente está defendendo. Agora, só para... O que aconteceu com essa classe política e essas forças armadas com perspectiva nacional que havia na época de Vargas, no início dos anos 60, e que não vemos agora dirigindo o país? Irmão, eu acho que o 64 fez um grande mal para o Brasil. O maior mal foi o preço alto que o golpe militar deu para os militares. A tortura, o exílio, os 15 anos de falta de votação, de democracia, deu um ônus muito grande para as Forças Armadas, que hoje querem distância da política e dos políticos, mesmo sabendo que todos os atos são políticos, inclusive da nomeação para general, né, da ascensão nas funções militares, para ser ministro do Exército, da Marinha, tudo isso é decisão política. Então, eles ganharam uma ojeriza, uma rebelião de participação política. E como o Bolsonaro representa a média do pensamento dos costumes mais conservador, né, homofobia,
né? Os caras, assim, eles acusam o pecado dos outros, mas são incapazes de reconhecer os seus. Né? Eu costumo dizer, eu gosto de brincar, porque como eu convivi muitos anos com o Brizola, me perdoe repetir toda hora, mas o Brizola dizia assim, esse pessoal da igreja, eles parecem uma lavanderia. Se sujam durante o dia. Vão na igreja, lava tudo, no dia seguinte suja de novo. Reza 2 padres, dá uma Ave Maria, no dia seguinte suja de novo. Então, não estou recriminando ninguém, eu gosto, eu sou cristão por formação, sou cadecista e sou cristão. Mas não dá, é para virar esse fanatismo de achar que você tem um telefone vermelho de Deus, fala com ele, aí pequei, e Deus está perdoando, então perdoado e continua pecando. Então, nós estamos vivendo essa deformação, é uma deformação da sociedade. As pessoas estão se acostumando com o que é imediato. Por exemplo, eu acho muito importante você auxiliar a população, como está acontecendo agora, numa bolsa emergencial, pela fome, pela miséria. São 60 milhões de brasileiros que estão sendo atendidos pela bolsa emergencial. É necessário, eu faria o mesmo. Agora, o que não pode é achar que isso é o suficiente para fazer esse povo acordar, enxergar, ver um palminho além do nariz. Só educação, irmão. Eu sou discípulo de Darcy Ribeiro. Enquanto a educação tem que funcionar como uma luz que entra na tua casa. Você não toca, você não consegue saber aonde ela está entrando, mas abre a janela. Deixa ela entrar, deixa ela iluminar a mente, da identidade, da sapiência, da cultura. Isso é o desafio da sociedade moderna. Vamos deixar a Mariana falar, que eu falei pra caramba, e a Mariana nem terminou, desculpe, mal educada, esses machistas aqui. Mariana, eu queria que você continuasse falando do imposto sindical. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente, além dessa discussão sociológica, que a gente traça aqui, antropológica, a gente precisa trazer essa discussão para o trabalhador, né, que é a mola mestre da nossa sociedade, é o que está sofrendo esse ataque contumaz, né? Desde 64, ali, na década de 60, com a fundação do IPES, como eu falei, e até hoje com esse desmonte que acontece a partir do momento dessas flexibilizações. Você poderia falar um pouquinho e continuar esse raciocínio que você tinha sobre o imposto sindical? Sim, com relação à questão do imposto sindical, eu venho aqui, salvo o melhor juízo, trazer um posicionamento que talvez possa ser voto vencido, mas, ao meu ver, ainda reconheço como totalmente inconstitucional ao que o STF falou ser constitucional, mas eu tenho um tributo pela sua natureza constitucional, artigo 149, assim prevê. Temos a previsão no artigo 218 do CTN, prevista já, né, na CLT, que é uma contribuição para o custeio das entidades sindicais por aquele trabalho de representação que a Constituição reconhece o sindicato como representante, tanto coletivo, ele representa coletivamente e individual essa categoria. Então, por aquela questão da representação, se fazia jus ao recolhimento, ao desconto compulsório, que a gente sabe que tributo, imposto tem um desconto compulsório, não há que se discutir essa natureza, a não ser o único caso de diferenciação, contribuição sindical, quando a gente fala dos empregados, são as empresas, ou então, quando se trata da questão de servidor público, que a prefeitura que faz esse recolhimento dá aquela folha de pagamento e depois paga através da guia, é o fenômeno que a gente chama, né, tributariamente de parafiscalidade, que é reconhecido. Então, para mim, falar que ela se torna facultativa, para mim é inconstitucional. Falou que o empregado vai opinar se ele quer ou não. É um ataque profundo e ali vai realmente no coração das entidades sindicais, porque todo mundo precisa de recurso financeiro para fazer seu trabalho, para executar tudo o que é feito. A gente tinha o artigo 592 que ele disciplinava até para que iria ser feito, né, aqueles usos daqueles valores, por exemplo, departamento jurídico, investimento em biblioteca, investimento em departamento médico. Então, coloco aqui meu posicionamento de ser inconstitucional, ser o maior ataque às entidades sindicais, porque a gente tem que reconhecer também que toda essa luta para o sindicato se fazer
ganhar espaço. A gente teve em 2008 o reconhecimento das centrais sindicais, enquanto até o Carlos Lupe era ministro do Estado e do Ministério do Trabalho. E ali também tivemos um grande ganho até para os sindicatos representantes de servidores públicos, que foi a expedição da Instrução Normativa 01 de 2008, que reconheceu como compulsório desconto de contribuição sindical dos servidores públicos. Um problema que já se vinha sendo discutido desde 94 perante o Supremo, não se tinha um posicionamento pacificado, se compreendia pela Constituição de 88 que o servidor fazia jus ao seu sindicato, mas o entendimento era que, até então, essa contribuição sindical compulsória não seria devida pelos servidores públicos. Então, vem o STF, em 94, reconhece a natureza tributária da contribuição sindical dos servidores públicos e reconhece que ela seria compulsória. Só que, ainda assim, prefeitura, estados, ninguém vai querer recolher a contribuição sindical de forma compulsória. Então, as entidades precisavam ir até o judiciário para, através da analogia, ter direito ao recebimento. Foi quando o Ministério do Trabalho, em 2008, expediu essa instrução, que aí veio trazer um gás para as entidades sindicais de servidores públicos e um número expressivo, um número de representação considerável no país. Ainda assim, tivemos um grande problema de não reconhecimento dessa instrução pelo judiciário, pelo STF, falavam assim, não, é apenas uma instrução, ela não serve como lei, então tivemos que utilizar. E nesse mesmo ano de 2008, um grande marco para mim, histórico, sindical, é o reconhecimento das centrais sindicais. Quem é ela que ia trazer esse elo de ligação dos sindicatos, ali em cima, né, nessa esfera política, ali na representação, para trazer esse reconhecimento, que eu acho que vinha se perdendo realmente de atuação. Os sindicatos realmente estavam um pouco perdidos ali, depois de toda aquela luta, ela se acomodou, tinha ali um recurso ou outro, e foi se perdendo ali dentro mesmo da esfera política. Então, quando a gente tem, até no âmbito de servidor público, cabe a gente falar que em 2017, no governo Temer, a gente teve uma instrução normativa falando que a contribuição de servidores públicos não seria compulsória mais. Um entendimento contrário que havia sido expedido. E todo ano era assim, se saíam normas contrárias. Então, quando eu tiro ali a contribuição sindical, aquela obrigatoriedade, eu não estou só atingindo aquele sindicato, porque o sindicato ele recebe 60% daquele valor. A gente tem o percentual de 15% que vai para as federações, 5% para as confederações, e temos os 10% do Ministério do Trabalho e Emprego, que era para o FAT, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas os 10% das centrais sindicais. Então, nós temos ali um reconhecimento das centrais sindicais como um marco histórico novo, que precisavam de crescer, de se estabelecer, se terem reconhecida, e ela precisava desse custeio para se viver, e vamos dizer que 10% para uma central sindical é um valor pequeno para todo o trabalho ali de representação política que ela se fazia ali, naquele momento. Então, quando eu acabo com essa contribuição e falo, ela é facultativa, ela não é obrigatória, que empregado vai chegar lá, ele já tem dificuldade de negociar com seu patrão. Ele já tem a dificuldade de se filiar a um sindicato por receio de ser perseguido. Ele vai expressar a sua vontade individual para o seu patrão, falando que ele quer recolher de forma espontânea para um sindicato? Não, ele não vai fazer isso. Então, realmente, eu repiso essa questão de reconhecer que ela é inconstitucional por esses elementos que eu já falei, porque a Constituição prevê, realmente, a reforma trabalhista não poderia alterar. O fato gerador tributário da contribuição sindical é que aquela pessoa representada daquela categoria, ela pertença a uma categoria sindical e ela tem essa representação. Então, para mim, resta inconstitucional e é um dos maiores ataques que a gente vê, né, tirando os outros que a gente tem aí, que foi o caso das terceirizações restritas que a gente teve, antes mesmo dessa retirada da contribuição sindical compulsória, a gente teve o tocante do julgamento do STF,
que foi no tocante às contribuições assistenciais por meio de instrumentos coletivos, que também se colocou por terra. Então, o que as entidades sindicais hoje sofrem, vêm sofrendo há um tempo, e é nítido, é um ataque, eu acho que vem dos 3 poderes aí que a gente está sofrendo. E é muito difícil. Mas, realmente, eu repiso que um dos maiores ataques é realmente a extinção da compulsoriedade da contribuição sindical. E aí não sei também se esse é o posicionamento do Carlos Lupe, e a gente poderia ouvir um pouquinho. Claro, querida, eu falo com o maior prazer, porque você parece que estava sendo a minha assessora de comunicação do Ministério do Trabalho. Porque a instrução normativa foi feita por mim, a reconhecimento das centrais sindicais foi feita por mim, e toda a regulação dos percentuais foi feita por mim com o Ministério, não sozinho. Reunia todas as centrais sindicais, reunia toda a parte técnica. Durante a minha gestão toda do Ministério do Trabalho, eu sei os inimigos que eu ganhei e até hoje me marcam. Por isso que eu falei aquela questão marcado para morrer. A gente fica marcado, porque a gente faz opções na vida. A vida é assim. A gente tem que fazer opção. Como eu posso conceber num sistema capitalista de tirar aquilo que mantém um sindicato de pé, que é o capital? Como é que eles vão sobreviver? Como é que eles vão se organizar? Como é que os trabalhadores vão ir nos locais para protestar, com a perseguição que tem, com medo de perder emprego, com medo de ter todo tipo de retaliação patronal? Entendeu? Eu fico muito tranquilo, Mariana, porque você... É só pegar... Quem não acredita entra no tal do Dr. Google. Vocês vão ver lá. Ver quanto foi a geração de emprego nesse período. Foram 12 milhões e 500 mil empregos gerados com a carteira assinada. Ver como é que estava a taxa de desemprego. Ver a luta que a gente fez para a capacitação dos trabalhadores, para reconhecimento das centrais sindicais, para o sindicato dos trabalhadores rurais, né, dos pequenos e médios. Então, essa é uma luta que, quando a gente trava e tem um lado, ganha inimigos poderosos. Quer dizer, é claro que eu sei que eu sou feio, gordo, velho, naricudo, eu tenho espelho, mas não é por causa disso que eles não gostam de mim, é pelas ideias. É que nós temos ideias que vai fundo no sentimento elitista que quer destruir os sindicatos, amor, e tirar o oxigênio, o recurso financeiro do sistema capitalista, o oxigênio para uma pessoa que precisa sobreviver. Estão tirando oxigênio dos sindicatos, estão tirando o mecanismo do sistema capitalista que garante de se movimentar, de fazer propaganda, de fazer anúncio, de botar carro de som, de trazer trabalhador. Não tem como. Sem dinheiro vai fazer como? Então, é cruel. Isso tudo, para mim, é pensado, isso é frio, é de um sistema que é nocivo, é antitrabalho, é contra pobre, é contra negro, é contra todos aqueles que são, no Brasil, uma maioria, mas tratados como minoria. Essa é a realidade brasileira. É doloroso falar isso. É doloroso a gente não poder falar no Jornal Nacional, Maria. Te ouvir no Jornal Nacional, Maria. Vem cá do William Bonner ouvindo você falar do imposto sindical, que é inconstitucional mesmo. Isso foi uma luta travada ali, porque a elite se representa de várias formas, inclusive na feitura e na interpretação da Constituição. Né? Se eles obedecessem à regra, como é que tiram do empregado e não tiram do patrão, Jesus? Eu só quero que alguém me ajude a convencer. Por que o do empregado é tirado, do trabalhador é tirado, e o do patrão não? Por que ninguém toca no sistema S? Isso não é uma caixa preta, não. Isso é um país de segredos. Né? Então, eu não me conformo com isso. Eu vou, enquanto tiver voz, enquanto tiver força e saúde, eu vou sempre lutar contra isso. Agora, aí a gente é chamado de pelego, a gente é chamado de populista. Né? Eles não são, não. Eles estão distribuindo R$600, e, no meu ver, corretamente, para quem está com fome, são mais de 60 milhões de brasileiros, e estão fazendo a política pública, ó, boa. Se nós fizéssemos isso, era clientelismo, é politicagem, é assim. Não acredite em mim, liga agora, daqui a pouquinho, no Jornal Nacional, vocês vão ver o que eles vão falar da gente. É sempre, essa luta foi aqui mesmo que fez Getúlio Vargas dar um tiro no peito. Getúlio não deu um tiro no peito como um ato de heroísmo. Foi o único momento na história brasileira que o suicídio impediu um golpe. Um homem, Getúlio Vargas, com um tiro no peito, adiou 10 anos o golpe, porque o golpe estava sendo feito em 54. Só aconteceu 10 anos depois por causa do tiro do Getúlio. Aquele tiro, ele atordoou a população brasileira. Nós, um dia antes, estávamos dizendo, via faixa, é só pegar as fotografias da história, fora Getúlio, fora... Ele dá o tiro no coração, para dizer, queremos Getúlio. O ato
de tirar a própria vida, né? Como ele faz, saio da vida para entrar na história. Está na Carta Testamento, que todo mundo um dia devia ler a profundidade, a denúncia que ela é. Então, essa é a nossa luta, Mariana. É uma luta difícil. Daniel, é uma luta no Brasil que tem sempre uma marca. Nós sempre seremos discriminados, nós sempre seremos os vilões, nós sempre seremos aqueles que nunca teremos voz nos grandes veículos de comunicação, porque eles sabem que nós sabemos aonde eles querem chegar. Daniel Amar Pérez, colocar você nessa conversa também. Você quer travar um diálogo com o Lupe, com alguma questão? Sim, eu estava pensando no que os dois estavam falando e lembrava que na América Latina, nos anos 90, houve um avanço das políticas neoliberais que se demonstraram fracassadas, endividaram a população, aumentaram o desemprego, aumentaram a pobreza. Em geral, na América Latina, nos primeiros anos do século XXI, tivemos um respiro, não? Mas, de alguma forma, esse respiro nos durou 10 anos. E aí, outra vez, um pouco mais, um pouco menos, aí outra vez voltaram a ressurgir com cara de modernidade as velhas receitas neoliberais que já estavam fracassadas. Hoje estamos assistindo a essas receitas neoliberais que já fracassaram e, como disse Einstein, se você faz a mesma coisa nas mesmas condições, vai continuar dando o mesmo resultado. Portanto, o resultado vai ser o fracasso. A essa situação, nós devemos acrescentar a pandemia, que cria um problema econômico no mundo inteiro. Como é que a gente sai, política e juridicamente, de uma situação propiciada pelo neoliberalismo e propiciada pela pandemia, desde o ponto de vista jurídico e político? Quer dizer, como é que nós saímos desta precarização do trabalho, como é que nós saímos deste desmonte das organizações sociais, e como é que nós enfrentamos também o avanço da tecnologia, que hoje é utilizada para precarizar ainda mais o trabalho. Basta ver a situação dos motoristas de Uber, dos motoristas de aplicativos. Aqui na Unicamp, a Comissão de Inteligência Artificial calcula que nos próximos 10 anos, nos países centrais, vão se perder 50% dos postos de trabalho por causa da automação e da inteligência artificial. No Brasil, não vai ser diferente. As grandes empresas estão aplicando automação. Então, como gerar emprego e como voltar a recuperar a dignidade do trabalho nesse cenário? Olha, é solução tudo difícil, não é fácil. Aliás, se fosse fácil, não seria para nós, né? Se é difícil, é por isso que nós estamos nessa luta. Primeiro, eu sou um homem de muita esperança, um homem de muita fé. Eu tenho uma fé pessoal. Eu sou daquele seguinte, no meio do precipício, eu acho que a montanha se move só para eu me salvar. Pode ser convencimento, mas não, é fé. É fé, é acreditar. É acreditar que tem uma entidade superior, que tem uma luz que nos ilumina, que tem caminho a seguir para frente. E eu dou um exemplo concreto dessa minha fé. Eu nunca imaginei que o Partido Democrata americano, a vitória do Biden, de pronunciar direito, eu sou péssimo para pronúncia, mal falo português e não quero aprender outra língua, desculpe, mas não quero. Como é que a gente ia imaginar que o Biden ia representar para o mundo, né, um cara que está representando a esquerda? Olha só, o Biden hoje representa, ao derrotar o fascismo, representado pelo Trump, ele representa uma nova filosofia que nós temos que bater palma e seguir. A derrota do Trump acaba sendo uma vitória para nós. Não é que o Biden seja um homem de esquerda, é que ele começa a representar isso de esperança que a gente pode ter de mudança da sociedade. Porque eles também estão fracassando com a solução que eles estão dando para o mundo. Eles estão fracassando, inclusive, nas balanças dele, na balança comercial, no superávit primário. Estão fracassando, o dólar aí disparado, meu irmão. Eles estão fracassando na geração de emprego, fechando empresas, né? Então, esse fracasso tem que fazer aí, você tem toda a razão, nós temos que olhar o que fazer no mundo tecnológico.
Esse celularzinho aqui, o chipzinho desse meu celular, vale mais do que uma arroba de boi. Nós somos o maior exportador, o maior produtor de proteínas do mundo. Animal, né? De carne de galinha, carne de frango, de boi, de porco. Nós somos o maior produtor de milho, de soja, de café. E daí? Se o próprio povo brasileiro passa fome e não consegue ter uma proteína por dia. Eu estou querendo só para levantar isso. Por que eu estou levantando isso? Porque ou a gente começa a entender que a grande novidade do século XXI é o humanismo, é a vida. O maior patrimônio que qualquer governo pode ter é a felicidade do seu povo. E para gerar felicidade, você tem que fazer aquilo que lhe dá autoestima, que é emprego. Hoje no Brasil, caro Daniel, 65% dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas, até 10 funcionários. Eles não conseguem o dinheiro do BNDES, o dinheiro do BNDES só vai para grande grupo. Porque eles exigem tanto papel, tanto documento, para o cara conseguir 10 mil reais para ter um estoquezinho, para conseguir ter um carrinho melhor para levar seus produtos. É tanta exigência que até de cumprir fale. Então, o grande, na meu modo de ver, o grande mecanismo das duas pedras que podem movimentar a sociedade moderna, pequeno financiamento público a fundo perdido para o pequeno e médio produtor, pequeno e médio empresário, quem gera emprego, porque é ele que gera emprego. E, ao lado disso, tecnologia de ponta, qualificação profissional. Nós temos que investir na ciência, nós temos que investir na tecnologia. O Brasil perde metade dos seus cientistas em seus primeiros 4 anos de formação, porque eles são pagos para receber bolsa no exterior 4, 5 vezes que receberiam no Brasil. Nós temos que ter uma política pública para ciência e tecnologia. Nós não podemos ficar importando tudo do exterior. Nós não podemos hoje ter agora mesmo a ameaça de perdermos a Embraer, tecnologia pura, só não perdemos ainda por causa de uma decisão judicial internacional, que estava para perder a Embraer. A Embraer hoje fabrica avião em disputa com o Bombardier e é um dos mais lucrativos negócios do planeta. E estavam entregando para o grupo da Boeing. Ah, se é contra o grupo, eu não sou contra grupo nenhum, eu só quero que o sistema nacional, a inteligência nacional, que a Fiocruz do desenvolvimento da tecnologia para a área de medicina, que a USP, que a PUC, que a Universidade Federal, deem chance, o governo tem a obrigação de bancar a ciência e tecnologia, a capacidade de o cara produzir, de ter inovação e qualificar a nossa gente. Isso que você falou, Daniel. Hoje, uma máquina no campo pode substituir até 1.000 ou 2.000 trabalhadores. Uma máquina, uma colheitadeira, substitui 1.000, 1.200, até 2.000 trabalhadores. E aí, vamos quebrar a máquina? Não. Vamos ensinar o homem do campo a mexer nessa máquina, a fabricar essa máquina, a criar novas máquinas. Então, isso, Daniel, é o grande desafio da gente. É a gente não fazer que nem poste, né, que fica parado esperando energia. Nós temos que andar, nós temos que avançar. Irmão, desculpe, eu sou chato pra caramba, mas eu sou um discípulo de Darcy Ribeiro. Tudo começa e tudo termina com a educação. Desde a educação fundamental, desde o auxílio creche, que vai do ventre da mãe, até as universidades, até... Tudo é educação. Só educação liberta um povo. Eu vou repetir isso enquanto estiver vivo, e eu aprendi isso com nada mais, nada menos, com 20 anos de convivência com o professor Darcy Ribeiro. Não é pouca coisa não, hein? Mariana, flexibilização, Mariana, que a gente está falando tudo aqui, daqui a pouquinho eu vou pular para o Carlos de novo, para a gente falar de Projeto Nacional Dever da Esperança, né? Mas eu acho que antes de pular para isso, a gente precisa falar um pouco como que você tem visto essa flexibilização dos direitos trabalhistas e também dessa legislação sindical. Como é que você tem visto? Eu vou te falar que o Daniel Amar fez uma provocação ali para o Carlos Lupe e ele entrou, né? Qual que seria a solução jurídica, né? Hoje para essa precarização. Infelizmente, eu não tenho muita expectativa jurídica dos nossos tribunais. O que a gente tem visto realmente é uma aceitação e até me assusta, me espanta quando a gente tem juízes do trabalho, desembargadores do Tribunal do Trabalho, né, ministros lá no TST que ainda vão de encontro
a essa total flexibilização que está existindo, que para mim nem é flexibilizar mesmo, é o descumprimento integral do que ali era proposto. E isso me espanta, gente. Como eu falei anteriormente, os trabalhadores, as entidades sindicais sofrem hoje ataques dos 3 poderes. A gente tem uma Constituição que ela está tendo letras mortas. Como foi bem colocado pelo Carlos Lupe, o que é o maior bem, né, de uma nação, de um indivíduo? É a vida dele. Mas para ele ter a vida plena, ele tem que ter o princípio da dignidade humana dele respeitado, que é um princípio fundamental da nossa Constituição da República. Mas se eu tiro ali os direitos sociais, se eu tiro os direitos trabalhistas ali, como é uma vida digna? Isso é... Como que eu vou dizer que para mim isso é querer enganar, mas aí a gente já vem dessa questão cultural dos próprios trabalhadores não ter o conhecimento do quanto de luta, do quanto que foi preciso para ter aqueles direitos, né, consolidados ali para ele. Muitos trabalhadores e até entidades sindicais, aqui a gente tem que fazer essas críticas também, se acomodaram com aquelas negociações padrões ali, com a garantia de direitos, e com essa reforma trabalhista veio uma falsa ilusão de redução de encargos, geração de empregos, e na verdade, o que estava acontecendo ali? Hoje, o trabalho jurídico que a gente tem hoje é de garantir direitos, é para não retirada de direitos. Então, o grande desafio que a gente tem é os novos direitos. Quais direitos a gente pode vir a buscar? Quais direitos a gente tem que vir buscar? O que o trabalhador merece? Agora, ele também tem que ter esse reconhecimento. Então, aí que vem a consciência, a mudança, a importância dos sindicatos. E eu acho que a pandemia, a gente não vai ver isso ano que vem, mas eu já tenho visto por algumas entidades sindicais que a pandemia tem sido necessária para ver que o sindicato é ele quem acolhe, é ele quem reconhece. Vivemos agora, nesse início da pandemia, uma explosão de medidas provisórias. Uma medida provisória vinha sucedendo outra, gerou uma insegurança jurídica tremenda para os trabalhadores, para os advogados, para as entidades sindicais. A gente está num cenário de insegurança jurídica ainda. Então, quando a gente tem ali uma MP que me traz o contrato individual de trabalho para eu suspender, para eu reduzir salário, eu vou suspender, o que eu vou fazer? E eu retiro ali o sindicato. Eu retiro o sindicato daquela negociação, ele não tem. Será que ali o empregado está preparado para negociar? Ele vai aceitar, ele vai assinar, ele está com medo de perder o emprego dele. Estamos em plena pandemia. A gente vai ter um numérico aí considerável de trabalhadores prejudicados após essa pandemia, que ainda vai perdurar, que são grupo de riscos idosos. Porque além dele ter essa flexibilização das normas trabalhistas, essas MPs, essa suspensão do contrato de trabalho, essa redução de jornada, o home office, ele ainda teve a reforma da Previdência. E aquele ali que faltava pouco tempo para se aposentar, será que vai conseguir? Aquele que, passada aquela estabilidade que eu falo que é uma ilusão, aquela estabilidade que aqueles empregados ali vão ter da suspensão de trabalhos, eles vão conseguir voltar aos seus postos de trabalho? Ou eles vão ouvir que eles já estão com idade avançada? Quantos trabalhadores não se adaptaram ao home office? Quantos trabalhadores não conseguem fazer os usos da tecnologia? Aí foi falando uma ponderação interessante. O Carlos falou assim, é necessária uma qualificação da mão de obra. É necessário. E a gente entra nesse conflito com o sindicato. E quem teria o poder para fazer essa qualificação? Seriam as entidades sindicais. As entidades sindicais teriam poder para fazer. Mas eu estou sem recurso financeiro. Então, eu acho que a longo prazo, eu vejo que a pandemia pode vir a trazer que o trabalhador repense essa importância do sindicato e o tanto que o sindicato represente. E é um momento também do sindicato se aproximar da sua categoria. Hoje a gente está falando aí de inteligência artificial, a gente tem as mídias sociais aí que podem ser exploradas pelos sindicatos para ter aquele contato, porque os sindicatos precisam agora e precisaram depois da reforma de se voltar para a base, de ter aquele calor, de fazer com que o trabalhador se sinta acolhido. Porque realmente, se a gente pensar
Qual é o trabalhador que precisa de um sindicato, que vai precisar, por exemplo, de um atendimento jurídico gratuito, de uma consulta gratuita? Vão ser esses trabalhadores que se enquadraram na possibilidade de fazer esse acordo individual de trabalho. Vão ser esses trabalhadores. Os que recebem acima de 4 mil, tudo, eles não se sentem com a necessidade. Mas vão ser esses trabalhadores que estão com a sua mão de obra precarizada, esses trabalhadores que vão ficar fora, eles que vão precisar, porque no primeiro momento é tentador um profissional que teve, por exemplo, seu contrato de trabalho suspenso, ele vai agora andar de Uber. Aí ele vai se sentir dono do seu negócio, ele vai sentir que ele ali não é subordinado. Tem horário livre? Tem horário livre, realmente. E vai achar que aquilo ali vai resolver a vida dele. Só que Até ele vai acordar. ver que não vai ser. E outro dia o Betão tratava disso num dos programas dele, né? Falando a falsa ilusão hoje que é ser criada dos microempreendedores, a falsa ilusão dos colaboradores. Ah, você recebe uma PLR ali, talvez você acha que você faça parte daquela empresa, mas o que impera é o contrato de trabalho. O contrato de trabalho tem subordinação. Você tem a sua remuneração ali, mas você tem que ser subordinado. Você não quer ser? Você consegue, na sua forma ali, qual parte da sociedade você está integrada ali para se reconhecer como autônomo, profissional, liberal? Então, essa questão é uma outra questão, a informalidade que a gente tem hoje. Mas a população acho que ainda não tem essa consciência de que a informalidade não é boa. Tivemos agora esse auxílio emergencial. Quantas pessoas acharam ótimo serem trabalhadores informais? Estarem dentro de casa para receber um auxílio de R$600. Agora já passou para 300, Mariana. Agora reduziu. Mas aí várias, eu estou recebendo R$600, mas eu vou começar então agora a vender comida pela internet, vou começar a andar de Uber, vou começar a ser dona do meu negócio, porque é isso, a ideia de pertencimento de que eles sejam seus donos, só que não vai ser isso a realidade. A gente já está voltando à linha de pobreza que a gente já viveu há anos. Uhum. Hoje você anda, eu falo aqui por Belo Horizonte, você anda no centro de Belo Horizonte, é triste, coisas, moradores de ruas que você não via há muito tempo, você volta a ver. Uhum. Você vê pedintes passando nos bairros, voltar a pedir coisa que você não via há muito tempo. E isso é real. E esses trabalhadores informais, talvez eles não vão sentir isso agora. Mas daqui a alguns meses, alguns outros daqui a alguns anos, porque também vão ter um acerto rescisório, mas na hora que ele for ter o acerto rescisório dele e a empresa não tiver como pagar, como é que ele vai fazer? Em março, tivemos o boom das ações judiciais trabalhistas. E se você pegar as ações trabalhistas, pandemia, Covid, em março e abril foi um boom. Então todo mundo falou assim, houve esse aumento de demanda trabalhista por causa da pandemia, do isolamento, empresa que mandou embora. Só que não foi isso. A verdade é que as empresas já não estavam dando conta daqueles empregados como pretexto. Realmente, a pandemia, vou mandar embora. Quem já queria mandar fazer demissões em massa no início, começou a fazer. Só que o que acontece? Tinha empresa que já não recolhia FGTS de empregado desde 2012. Tem empresa que estava demitindo funcionário. Quando você ia ver, ele fazia um acordo com o funcionário do FGTS que estava atrasado desde 2016 para parcelar de 20 vezes, a empresa começar a pagar em 2022. E o empregado vai lá. Ele está ali individualmente. O medo que ele tem ali, né, de não receber nada, ele aceita. Então, essa flexibilização, não vejo com bons olhos. A forma como ela foi feita, sim, alguns pontos eram necessários, sim, flexibilizar, alterar. Era uma legislação de 1964, vamos ter evolução, igual, por exemplo, a questão mesmo do home office, que na reforma trabalhista é chamada ainda de teletrabalho, né? Uma denominação ainda um pouco ultrapassada, já era para ter sido recepcionada essa forma de trabalho. Eram questões pontuais, salvo me engano, talvez o Carlos vai saber falar com maior propriedade do que eu até. De início, essa questão da reforma trabalhista, acho que ela tinha saído, eu acho que inicialmente eram 13 artigos, né, propostos.
E a gente veio com esse tanto de coisa alterada, coisas que não eram necessárias mexer, coisas que vieram para enfraquecer e realmente colocar para mim por terra a legislação trabalhista, a justiça do trabalho, que a gente está vendo como é que está, também correndo risco aí, né, de não termos mais, ela veio para isso, ataques mesmos aos direitos, a forma como ela foi flexibilizada precarizou as formas de trabalho. Por que da existência da importância do sindicato? Na garantia dos direitos, tanto coletivos e individuais da categoria. Por quê? Porque o empregado é a parte hipossuficiente da relação e não adianta a gente querer mudar isso. Então, quando eu falo do negociado sobre o legislado, vai entrar isso, precarização, e vamos deixar o empregado vulnerável. Na mão de calango, como diz o Carlos Lupe, Projeto Nacional e Dever da Esperança, que é, obviamente, do vice-presidente do PDT, já passou por aqui por 3 vezes, que é o Ciro Gomes. Pensar nessa ideia de projeto nacional é fundamental nesse momento? Amigo, não só fundamental, como única esperança. Ou nós começamos entendendo que o mundo moderno tem que ter relações de todas as nações, entendendo que nós não podemos discriminar nenhuma nação por causa das diferenças ideológicas que possamos ter. Um projeto nacional é fundamental para saber que Brasil queremos. Hoje nós temos mais de 200 milhões, 205, 210 milhões de brasileiros, muitos sem esperança. Por isso que nós temos o dever de ter um projeto nacional que dê esperança. Nós hoje somos praticamente 20% da água doce, água potável do mundo, sem contar o chamado aquífero Guarani, que vem aqui por debaixo da terra do Rio, até lá Bacia do Plata, vai até lá na Argentina. E sem contar, nós temos 20% da água do mundo. O Brasil tem uma base bioenergética limpa como nenhum país do mundo. Nossa energia é altamente limpa. A energia vindo das nossas usinas de água, as usinas eólicas, né, do vento, as usinas solares. Né? Então, nós temos petróleo, nós temos terra que produz, às vezes, 2, 3 colheitas por ano. Nós temos o que é essencial ao ser humano, que é a maior produção de proteína animal do planeta Terra. O que falta para o Brasil? Um projeto nacional. E esse projeto nacional tem que ter vários pilares. Desde o projeto nacional, que tem a visão estratégica da energia. Né? Eu costumo dizer, hoje, uma água de qualidade é mais cara do que um litro de gasolina. Uma água de qualidade é mais cara do que um litro de gasolina. O grande bem da sociedade moderna vai ser a água. A luta que o mundo teve de guerras por causa do petróleo vai ter pela água. Escreva que eu estou falando, registre do programa na data de hoje. Vocês vão ver, é questão de tempo. Então, nós temos tudo, falta um projeto nacional. E nesse projeto nacional, eu estou sendo chato, perdoe-me. Se a gente não priorizar uma educação de tempo integral, como é em toda a Europa, como é nos Estados Unidos, onde a criança sinta na escola um ambiente até melhor do que na sua própria casa. Como o Brizola fez aqui no Rio, onde as 4, 5 refeições diárias davam a capacidade da criança se alimentando bem, tendo todo dia uma proteína, tomando leite, almoçando. Ela já ia para casa de banho tomado. Ela já ia para casa às 17 horas, 17h30, com a mãe tendo trabalhado, com o pai tendo trabalhado, praticamente para ir dormir. Né? Fazer algum estudozinho, olhar o pai, receber o carinho do lar e dormir. Essa escola de tempo integral é fundamental, principalmente para a base mais humilde, para a base mais pobre. Isso está no nosso projeto nacional jumentista. A tecnologia de ponta, amigo Anderson. Nenhuma nação se desenvolve. Como é que o Japão, que é uma ilha desse tamanho, basicamente um pouquinho maior, um pouquinho menor do que São Paulo, consegue ser uma das maiores potências do mundo? Tem investiu em tecnologia, tem fábrica lá de automóvel, eles não têm espaço de terra para produzir um grão de trigo. Então, o que eles fazem? Usam o mar. São os maiores produtores de vários tipos de peixes do mundo. Então, nós não podemos ser esse continente, 8.513.000 quilômetros quadrados, tendo 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas para produzir, tendo uma massa bioenergética, tendo um ecossistema inigualável
continuar sendo uma nação submissa, que não tenha projeto, que não saiba para onde ir. Eu não sei o que eu vou deixar para o meu filho, que não vai saber o que vai deixar para o neto. E repito, irmão, tudo que nós falamos, a defesa do direito do trabalhador, as legislações que podem ser melhoradas, no sistema capitalista entender que sem salário ninguém sobrevive, tudo isso é muitíssimo importante. Mas, mais do que tudo, repito, a educação da nossa gente. Enquanto nós não tivermos o nosso povo eficientemente educado, consciente dos seus deveres e dos seus direitos, com uma escola de qualidade, porque a escola abre oportunidade igual para todo mundo. Não pode o filho do rico ter uma escola que, podendo pagar, lhe dá as qualificações que na disputa do mercado ele acaba sempre ganhando. Ele acaba sempre sendo escolhido para aquele melhor emprego, para aquele melhor salário. Então, tudo começa aí, rapaz, tudo é educação, toda a libertação é educação, toda a formação, em todos os níveis. Em todos os níveis. Começando lá, eu costumo dizer, no ventre da mãe, no atendimento, no ventre da mãe, na creche, indo até a tecnologia de ponta das grandes universidades. O Brasil tem gente, o Brasil tem potencial, falta ter coragem de se amar profundamente a nação brasileira. Eu costumo dizer que nunca a pátria brasileira precisou tanto de patriotas. O Brasil está em busca de quem ame essa pátria, verdadeiramente ama essa pátria como quem ama a sua própria vida, a sua própria família. E eu acho que esse é o nosso papel. Né? Pode que não seja, provavelmente não vai ser para a minha geração, não vai ser para o Daniel, que é mais novo do que eu, não vai ser da Mariana, que podia ser minha neta, não vai ser para nós, mas nós temos que deixar essa terra fértil em ideias, em mentes livres, abertas, que queiram uma sociedade onde todos tenham oportunidade igual. Essa é a meta de uma sociedade justa. É todo mundo com a mesma oportunidade. O negro, o branco, o baixo, o alto, o morador da favela, o morador da área nobre, todo mundo com oportunidade igual. Mas começando lá na escola de ensino fundamental, lá embaixo na escola de base, para ele crescendo com a escola ser um ser verdadeiramente livre. Daniel, nós estamos chegando no final do programa, eu tenho que te fazer uma pergunta relacionada ao Brasil e à América Latina, que é o campo republicano. Nós estamos vivendo agora com esse ataque ao que a gente tem discutido ao longo do tempo, do capital, do neoliberalismo, a partir da década de 40 até agora, o momento do ápice disso tudo e o pacto republicano na América Latina está em risco? Eu acho que vivimos um momento, me parece, na América Latina, onde o continente está em disputa. De alguma forma, nós vemos que as políticas neoliberais se afirmaram em determinados países, mas também vemos ao mesmo tempo que houve uma reação popular que colocou em pauta tudo isto que nós estamos colocando aqui hoje na mesa, a questão da dignificação do trabalho, a questão do humanismo, a questão da unidade nacional e da geração de emprego e de dignidade para o trabalhador. Me parece que assim que, ao mesmo tempo que temos governos que fazem políticas de desmonte do Estado, que fazem políticas de transferência de renda para o capital financeiro internacional, também temos movimentos como no do Chile, que pela primeira vez desde a ditadura de Pinochet se colocou contrário à legislação neoliberal e está reformando sua Constituição. Acho que isso que aconteceu no Chile é um grande sinal. Na Bolívia, por exemplo, durante 500 anos de colonização, Bolívia foi um país totalmente precarizado, pobre, até que um indígena assumiu o poder e começou a dar dignidade aos povos originários desse lugar. Lamentavelmente, houve um golpe de Estado, inclusive apoiado por muitos países, muitos governos de América Latina neoliberais. Mas, felizmente, o povo recuperou sua soberania e hoje, outra vez, há uma restituição. Na Argentina, me parece que, de alguma forma, também aconteceu a mesma coisa. O movimento popular na Argentina perdeu o poder para Macri. Macri voltou a instaurar
as políticas neoliberais, endividou o país de uma forma assim histórica. Foi a primeira vez na história que, em tão pouco tempo, conseguiu se endividar tanto. Isso é uma coisa interessante, não? Muitas vezes se diz que um bom gestor de empresa privada pode ser um bom gestor da coisa pública. Bom, Maurício Macri é a demonstração que essa lei não funciona, evidentemente. E, bom, o que nós tivemos é a volta de um governo popular na Argentina. Me parece que as coisas estão em disputa, que de alguma forma há uma tentativa de reorganização das instituições, de reformulação da democracia, mas aqui no Brasil me parece que nós estamos numa situação muito delicada. Entre as políticas neoliberais e a pandemia, dá a sensação de que nós vamos a terminar em um cenário de pós-guerra. Nós vamos ter mais de 170.000 mortos. O Brasil nunca teve uma guerra que levasse tantas vidas de brasileiros. Nós vamos ter um cenário de pós-guerra no Brasil, com mais mortos que nenhuma guerra levou do Brasil, que nenhuma guerra levou de mortos no Brasil. Vamos ter instituições precarizadas, vamos ter uma economia muito frágil e vamos ter um desemprego muito alto. Por isso, mais do que eu explicar a situação, eu queria devolver a pergunta, tanto para Mariana quanto para Carlos, no seguinte sentido: se esse cenário que eu descrevi pode ser razoavelmente aceito, é possível construir a curto prazo um movimento de unidade nacional que contemple as organizações sociais e as organizações dos trabalhadores, mas também contemple os pequenos e medianos empresários e o empresariado nacional, que contemple as pessoas do povo, mas também contemple as Forças Armadas em um projeto como o que estava propondo o Carlos agora, de país, com um projeto de futuro. É possível construir uma ferramenta política a curto prazo que leve adiante esse projeto no futuro? Primeiras damas, fala, Mariana. Nossa, estou reflexiva quanto à sua pergunta. Temos esse grande questionamento, né, do curto prazo. Eu acho que é um anseio de todos nós que consigamos abranger toda a coletividade da nação em todas aí, né, as suas formas de enquadramento, pois a gente falou, por exemplo, trabalhadores, falamos dos trabalhadores informais aqui hoje, tratamos da questão também das minorias, né, como foi falado pelo Carlos Lupes, que hoje são as maiorias. Falamos especificamente das Forças Armadas, que hoje a minha visão é que realmente, politicamente, há um conflito ainda entre... Como é que eu vou falar? A gente está aqui, né, como denominando, criando grupos. É um então, conflito de interesses, que poderia dizer, né? Isso, então são grupos. Mas uma nação é a coletividade de tudo isso. Realmente, eu acho que há que se pensar. Eu acho que aí eu faço uma reflexão e venho fazendo. Acho que desde o processo eleitoral que a gente teve de 2018, que foi um processo eleitoral muito conturbado, foi um processo de grandes intolerâncias. Eu acho que veio uma grande parte da sociedade revoltada com algumas formas, né, de trabalho do governo ali e começaram a se radicalizar. Então, no curto prazo, realmente um projeto que a gente consiga congregar toda essa coletividade. Eu sou bem utópica, eu sou sonhadora. Eu gostaria muito, sabe, Daniel? Eu gostaria muito que a gente conseguisse congregar. Mas num curto espaço, ainda não sei se isso é possível. Eu acho que vamos ainda tendo que criar ambientes de mediação, de ponderações,
de se sentir, de se reconhecer. Eu acho que a gente ainda vai passar ainda no nosso cenário nacional, não que eu queira isso, mas eu acho que ainda vai ter que ter muita transformação, e como a gente tratou aqui, foi falado pelo Carlos Lupe, essa questão, né, do humanismo. Eu acho que essa questão da pandemia, quando você ressalta o número de mortes no Brasil, o número que a gente está vendo, gente, é um horror, é terrível, é lamentável, é muito triste, mas a gente vê também que tem pessoas que não têm ainda esse pensamento. E eu acho que a gente chega a esse ponto, esse número de mortes, quando a gente não reconhece o cuidado que a gente tem que ter um com o outro, que apesar das nossas diferenças, todos nós somos seres humanos, todos nós temos que saber nos colocarmos no lugar do outro. A gente não tem que aceitar a opinião do outro, posicionamento, mas a gente tem que saber conviver em harmonia com as diferenças. E o que realmente a gente tem visto, e eu acho que também uma grande parte do enfraquecimento, aí eu vou pegar até a parte do movimento sindical, é essa, do radicalismo. O radicalismo nunca é bom. Você ser radical demais de um lado ou de outro acaba afetando o ser humano, porque o radicalismo a gente passa para o fanatismo, que isso fere pessoas, isso afeta pessoas. A gente está vendo o reflexo desse fanatismo no nosso cenário hoje de governo brasileiro. É triste. Agora, sim, a gente pode ter projetos, eu tenho visto os projetos políticos, igual aqui em Belo Horizonte, quando a gente vê que a nossa maior vereadora mais votada é uma trans. Uhum. É uma trans. Salabé, acho que é do PDT também, né, cara? PDT. Uhum. Sim. E isso é uma grande transformação de consciência da sociedade. Mas o que eu tenho ouvido de grande parte das pessoas que às vezes eu convivo é um ataque. É um ataque, é intolerância preponderando. Mas aí, Mariana, você me permite só, querida, uma parte dessa tua bela elucidação. Nós vivemos hoje, no Brasil e no mundo, um império da ignorância. Eu chamo o Bolsonaro, desculpe os demais, profeta da ignorância. Por que eu chamo ele de profeta da ignorância? Porque ele se vangloria de ser ignorante. Desculpe. Ele alimenta a ignorância. Ele patrocina a ignorância. E, com isso, a gente começa a viver numa sociedade bestial. As pessoas param de desenvolver o raciocínio e desenvolvem o ódio. Como alguém que pode se dizer cristão não lê a Bíblia? Se o Cristo era o homem do perdão, se o Cristo era o homem do amor, se o Cristo pegou Madalena, que à época era considerada uma prostituta, e disse no meio dos seus discípulos: atire a primeira pedra quem nunca pecou, e ninguém moveu uma mão. Como é que essas pessoas usam o nome de Deus para manipular, para enganar, para discriminar, para disseminar o ódio? Até quando? Por isso, Daniel, Mariana, desculpe que eu te interrompi, mas só para fechar minha linha de raciocínio. Por isso eu sou um homem, eu gostei há muito jovem, eu fui assistir uma peça aqui no Canecão chamado Brasileiro, Profissão Esperança. Era com a Clara Nunes e Paulo Gracindo. Ela era uma grande cantora de samba e Paulo Gracindo, os maiores atores do Brasil. E isso me marcou. Brasileiro, Profissão Esperança. A nossa marca principal como povo é de esperança. Mesmo sendo explorado a vida toda, vilipendiado, nós somos uma nação destruída, né? Desde a época da colônia. Os nossos irmãos portugueses vinham aqui para levar nosso ouro, ia para Portugal, recebia o selo da coroa portuguesa e voltava para o Brasil como ouro português, de melhor qualidade. Seria uma discriminação, assim, uma separação de raça. Eu adoro Portugal, eu adoro os portugueses, mas a formação brasileira foi essa. Né? Veio uma princesa e liberta os escravos porque era mais barato para a coroa. A libertação dos escravos era mais econômico para a coroa. A nossa descoberta foi por acaso. O homem queria ir o caminho das ilhas e acabou na Bahia. Tudo no Brasil é surreal. Tudo, tudo. E a gente elege um profeta da ignorância. Mas eu sou de tanta esperança que o que você deu como exemplo, que acontece na Argentina, que está acontecendo na Bolívia, que aconteceu agora nos Estados Unidos, me mostra uma coisa: tem luz no fim desse túnel.
Nós não podemos perder essa esperança. Escrevam o que eu estou falando, vai terminar daqui a pouquinho o segundo turno. O grande derrotado dessas eleições se chama Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, o profeta da ignorância, é o grande derrotado. Com seu ódio, com sua ignorância. Para mim, eu chamo ele, desculpe, você não se assusta, ele não é radicalismo, é um assassino. Porque quem alimenta a população no meio de uma pandemia a se contaminar está sendo sócio desse crime. Desculpe, é um desabafo, mas eu não posso deixar de fazer e de falar o que eu sinto. Que bom que você está fazendo aquilo. Mas eu estou falando o que eu sinto, é a minha natureza. Eu sei o preço que eu pago por pensar assim, mas eu topo esse preço. Eu penso que se nós não tivermos a esperança de ver o que está acontecendo no mundo, e olha, eu vou falar um absurdo aqui para vocês, essa pandemia vai fazer as pessoas repensar a sua maneira de viver. Essa pandemia vai fazer as pessoas a pensar duas vezes. Gente, isso ninguém está diagnosticando, isso veio pelo ar. Eu peguei o coronavírus. Eu fiquei 15 dias isolado aqui. As pessoas têm que entender que isso está no ar. Isso pode pegar qualquer cidadão. Infelizmente, as pessoas só tomam consciência disso quando se contaminam, quando a mulher contamina, quando o filho contamina. Mas ela também pode trazer uma esperança. Olha só que absurdo que eu estou falando. Desculpa, mas com a esperança o homem está desenvolvendo tecnologia para sua vacina em tempo recorde. Hoje eu estava vendo aqui na televisão, antes já tem 200 tipos de vacina sendo patenteada no mundo. Estão buscando a cura. Olha que bom! Buscando a cura recorde. Em menos de um ano vamos ter, pela primeira vez no mundo, uma vacina para diminuir ou eliminar essa praga que hoje afeta a humanidade. Eu sou brasileiro cheio de esperança. Eu tenho esperança que essa onda democrática tome conta do mundo. Eu tenho esperança que o humanismo tome conta do mundo. Eu tenho esperança de dizer para as pessoas que é muito mais fácil, é muito melhor distribuir o amor do que o ódio. É muito mais fácil doar do que receber. Olha São Francisco aí dizendo, dando que se recebe, né? São Francisco, lindo, versos que a igreja conta. Então, eu acredito nisso, eu tenho esperança nisso, e eu acho que a sociedade vai cair a ficha. Ou ela entenda que só a solidariedade, só a visão solidária ao ser humano, nós não podemos nos conformar de ver uma criança abandonada na rua sem fazer nada. Daniel, o professor Darcy dizia assim, nós somos o único país do mundo que não tem bicicleta abandonada, porque todo mundo arruma jeito de arrumar bicicleta. Não tem galinha magra abandonada, porque pelo menos uma sopa nego vai fazer com a galinha, mas tem criança abandonada. Que país é esse? Que país é esse que se conforma em ver crianças e idosos abandonados na rua como se fossem um pedaço de carne apenas e simplesmente? Essa sociedade vai ter que um dia acordar para isso. E não adianta construir muro, não. Não adianta construir muro. Porque saiu do muro, meu irmãozinho, acabou a ilusão. Acabou aquela separação. Essa sociedade tem que acordar para essa nova forma de conviver. As pessoas jogam, eu estou sendo chato a beça, né? Mas as pessoas fica à vontade, Lu. Jogam comida fora, em vez de dar um pouquinho para quem precisa estar com fome. As pessoas jogam comida fora. Proteína, pedaços de carnes valiosos, em vez de dar para quem está com fome. Não é normal, não pode ser normal isso. Isso não é da natureza humana. Nós não podemos nos conformar. Eu tenho 63 anos de idade. Eu não me conformo com esse tipo de sociedade. Desculpe, falei demais, perturbei, atrapalhei, mas desabafei. Eu não preciso de terapia, eu faço isso, eu falo. Daniel Amar Pérez, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. Né? Eu falo o seguinte sempre aqui no programa, conversa de carioca com mineiro e argentino, eita, colocar um queijo. Acabou. Acabou. Bota um queijo, um tango e um samba. Resolveu tudo. E ele ainda vai querer uma caninha da roça, uma pitudinha. Daniel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e muito obrigado por ser meu parceiro nesse projeto tão bacana que é o Painel, viu? Obrigado, eu. O prazer é todo meu. Mariana Tavares.
uma vez pela sua participação, obrigado por abrilhantar bem esse programa que foi um sucesso e tudo, e nós conseguimos fazer o Carlos Lupe desabafar contumazmente. Nossa, eu estou muito agradecida pelo convite, ainda mais por poder estar ao lado de vocês aí, né, tão conhecedores. Carlos Lupe, tenho que falar e assumir que sou fã dele. Obrigado. Por todo o trabalho que ele fez, em especial. Ainda era estagiária, mas pude acompanhar o trabalho dele no Ministério do Trabalho e Emprego. À época, atuava na Federação de Servidores Públicos aqui de Minas Gerais, e foi muito importante. Eu sei que para todos os sindicatos, para todas as entidades sindicais, o reconhecimento das centrais é triste quando a gente vê hoje esse enfraquecimento, né, que aconteceu em decorrência, né, não só das questões financeiras mesmo, mas a gente precisa de resgatar esse trabalho, fortalecer aí as centrais sindicais, para a gente estar atuando, podendo representar todos os trabalhadores. Então, você é uma pessoa muito digna da minha admiração, viu, Carlos Lupe? Obrigado. Você, todo o carinho que eu tenho por você, né? Pode me convidar mais vezes para estar aqui no programa. Com certeza. Carlos Lupe, muito obrigado pela disponibilidade. Queria deixar um abraço fraterno aqui ao meu grande amigo Ciro Gomes também, que vocês dois estão andando, virou unha e carne, vocês dois, né? Ele que já passou pelo programa tantas vezes, tem um carinho tão grande com a Cultura Geral, e agora você também. E dizer que a gente está junto nessa batalha humanista, progressista, democrática e republicana, viu, Carlos? É isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Amigo, eu que agradeço. Eu acho que a tua visão sensível de Mariana, de Daniel, de buscar essa sociedade mais justa, mais fraterna, é o sonho de todos nós. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. É questão de tempo. Espero que seja ainda no nosso tempo. Muito obrigado pela paciência de me aturar. Obrigado. Gente, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até amanhã com mais uma pauta super especial.